Olá, meu nome é Natália Gnoato, eu sou advogada, produtora cultural e esse é o curso Cultivando Arte, um mini curso sobre produção cultural viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, com parceria da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Na primeira aula, a gente conversou um pouco sobre os documentos essenciais, que são portfólio, documentos pessoais, certidões negativas. E se você não assistiu, eu recomendo que você comece por lá ou veja em algum momento, mas é bem importante que você saiba sobre esse assunto. Nessa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre os editais, sobre como funcionam esses mecanismos de incentivo à cultura direto e indireto. Mas o que são esses editais? O que eles prevêem? Será que vale a pena eu participar, escrever um projeto meu, concorrer com pessoas que já fazem isso há bastante tempo? Essas são perguntas bem pertinentes porque eu mesma já me perguntei. E depois de um tempo trabalhando com isso, eu percebi que é mais fácil do que parece e que vale sim a pena você inscrever o seu projeto. Os editais de incentivo são um mecanismo que o Estado utiliza para destinar verbas para que os artistas possam colocar em prática o seu trabalho. O acesso à cultura é um direito, uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, e esses editais visam colocar na prática esse artigo. E o bacana é que esses editais viabilizam diversas linguagens, diversas formas de arte. Esse fomento contribui para a criação de projetos que vão estimular o desenvolvimento humano através da cultura. Os editais contemplam diversas formas de arte, show, amostras, peças de teatro, várias coisas. E é por isso que é muito importante que os artistas saibam como utilizar esse recurso para ter acesso a essas leis. Existem na prática dois tipos de fomento, o direto e o indireto. No fomento direto, o Estado vai destinar verbas diretas para o produtor ou artista colocar em prática o seu trabalho. Não é necessário, nesse caso, passar por mecanismos de incentivo de renúncia fiscal, por exemplo. O proponente vai ter o projeto habilitado e vai receber a verba ou na conta dele ou numa conta criada especificamente para o projeto para trabalhar com isso. Já no fomento indireto, o projeto também vai passar por uma análise e quando ele for aprovado, ele vai para uma outra etapa, onde o proponente vai ter que entrar em contato com empresas para que essas empresas façam dedução do imposto fiscal e aí direcionem verbas de patrocínio para esse projeto. E no caso do indireto, mesmo que o projeto já tenha sido aprovado, quem decide que vai patrocinar ou não é a própria empresa. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença entre essas duas formas, mas antes eu quero alertar sobre a importância da leitura do edital. Isso porque a leitura do edital é importante porque lá vai conter todas as informações necessárias para você pensar em escrever teu projeto ou não, como cronograma, forma de inscrição, prazos, o orçamento do projeto, tudo vai estar no edital. Uma boa leitura do edital vai aumentar as chances de ser aprovado e diminuir os erros. Então, é importante que você leia ele inteiro, não só aquela parte que você acha que é para você, porque podem ter detalhes em algum outro local do edital que vai impactar na tua nota, por exemplo. Uma dica legal é imprimir o edital e ir grifando aquilo que é importante. E se mesmo após toda a leitura do edital ainda você tiver alguma dúvida, normalmente no final do edital eles deixam um e-mail. Então é bem importante que você sane todas as dúvidas, entre em contato nesse e-mail que eles vão responder e também fica como uma forma de prova. Caso você venha a ter a pontuação diminuída por conta daquele critério, vai estar lá documentada a elucidação da tua dúvida. Então, depois de falar sobre a importância da leitura do edital e de sanar todas as suas dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre o incentivo direto. Como eu falei anteriormente, nessa modalidade, o participante, quando aprovado, vai receber a verba diretamente. Não é necessário que ele passe para essa fase de captação de recursos junto a empresas. Então, a verba vem como um prêmio. Mas, fazendo um adendo, existem alguns editais que são de prêmio mesmo, que é um prêmio de reconhecimento à trajetória, e outros que são para você executar o teu projeto. Na minha opinião, essa forma de incentivo direto acaba democratizando muito mais a cultura, porque conecta muito mais com projetos médios e pequenos e com pessoas que normalmente não têm contato dentro de grandes empresas que vão fazer aportes financeiros. Mas como saber se esse edital é para você? A gente teve recentemente duas leis, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, e eu trouxe algumas características delas para a gente falar. Então, a primeira delas é que elas prezam muito pela diversidade artística. Ela abrange várias formas de arte, desde artesanato, música, ópera, várias coisas. Mas é importante destacar que vai sair na frente sempre quem tiver uma linguagem mais criativa, né? Uma linguagem nova, vai acabar tendo uma pontuação atribuída para isso. E também projetos que beneficiem públicos em situação de vulnerabilidade social e geográfica. Então, se o teu projeto valoriza, difunde, promove
e preserva a cultura local, regional e brasileira, esse edital é para você, já que são justamente esses os objetivos do edital. Então, normalmente podem participar dos editais pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativos, associações, ONGs, grupos, e a maioria dos editais pede para que essa empresa tenha o CNAE, né, a atribuição da atividade principal dela associada à produção cultural. Então, se você está pensando em, de fato, participar desse edital, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o teu produto cultural. Mas o que é esse produto cultural? É o teu trabalho, é o que você vai fazer, é o que você vai entregar para o edital. Então, pode ser uma música, um show, literatura, uma obra de arte, mas é importante destacar que não é porque se trata de uma música, por exemplo, que é considerado um produto cultural. Ele tem que ter essa condição, esse apelo cultural, tem que valorizar essa questão de cultura, de tradição. Tem outros aspectos envolvidos que fazem esse produto se tornar um produto cultural. Se a gente falar de um produto que é meramente comercial ou industrial, não é um produto cultural. E é muito importante que o teu projeto seja original. A falta de originalidade ou a questão de autoria pode desenquadrar o teu projeto. Então, é bem importante que você cuide com essa questão de direitos autorais. E se você tem dúvida se o teu produto se enquadra como um produto cultural ou não, eu recomendo que você consulte um especialista na área. Então, tendo definido o teu produto cultural, é hora de escrever o projeto. E quando você começa, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas vai com calma, organiza, que é mais fácil do que parece. A primeira coisa a se fazer, além de definir o que você vai fazer, é como você vai fazer, quando você vai fazer e com quem você vai fazer. É importante você demonstrar a viabilidade do teu projeto e o impacto que ele vai causar. É importante você pensar no público-alvo, qual que é o impacto que ele vai gerar, quais são os objetivos que você pretende alcançar com esse projeto. Outro ponto importante, né, além da viabilidade técnica, a viabilidade financeira. Então, você precisa ver o que consta no edital, como verba para você fazer esse projeto e se ele se adequa àquilo que você está tentando entregar. Então, às vezes, ao invés de fazer uma itinerância de 10 shows, talvez seja mais útil você fazer 2 com essa verba. E é importante você também pensar na viabilidade financeira. Com base no valor que está disponível no edital para você executar o projeto, se ele faz sentido com aquilo que você está tentando entregar. Se vale a pena, por exemplo, você fazer uma itinerância de 10 shows ou apenas 2, se vale a pena você entregar um longa-metragem ou melhor um curta, tudo isso é melhor observar agora para que você não tenha prejuízo lá na frente. É importante também que você pense na equipe que vai atuar nesse projeto. Apresente o portfólio de cada integrante do projeto. Uma equipe preparada dá mais credibilidade para o teu projeto, dá mais confiança de que ele vai ser bem executado. Cada edital tem critérios específicos, então é bacana você identificar se o seu projeto se enquadra nesses critérios. Para escrever os objetivos e as justificativas do projeto, é aqui que você vai pegar todos os critérios de avaliação que está lá no edital e falar sobre eles. Então é legal você copiar e colar o que está lá e discorrer sobre isso. É aqui que você vai tentar convencer o avaliador que o teu projeto merece ser escolhido. Por exemplo, na Lei Paulo Gustavo, ele oferecia pontos extras para projetos que tivessem como público comunidades de minoria, como negros, mulheres, a comunidade LGBTQIA+, indígenas. Então, o projeto que constasse isso como justificativa, como público-alvo, ganhava ponto extra, mesmo que não tivessem essas pessoas na equipe técnica. Outro ponto que gera bastante dúvida é a contrapartida social. A contrapartida, ela é oferecida como algo em troca dessa verba que você vai receber para realizar um trabalho, algo que você vai fazer para a comunidade. A contrapartida social, ela é, na verdade, um outro produto. E ela pode ser um workshop, uma palestra, uma roda de conversa. O que não pode ser é você dizer que vai disponibilizar o acesso gratuito a um espetáculo, por exemplo, porque ele já vai ser naturalmente. Então, pense bem o que você vai oferecer para a comunidade em troca, porque a contrapartida ela é muito importante, ela tem um peso bem peculiar ao olhar dos avaliadores. E se a contrapartida causa dúvidas, imagina o orçamento. No orçamento, o proponente precisa fazer uma planilha de custo de tudo aquilo que ele vai executar. Uma dica legal é você pegar o cronograma, que vai conter tudo o que você vai fazer em ordem cronológica, de pré-produção, produção e pós-produção, e pensar em cada item, o que você vai precisar de recurso em cada item. Então, pensando no orçamento, você precisa prever tudo aquilo que você vai usar para executar o teu projeto. Pensando na pré-produção, por exemplo, desde cachê de ensaio, ou se você vai fazer uma peça de teatro, por exemplo, prever o roteiro,
toda a verba que você precisa para colocar em prática aquele projeto precisa constar ali. Design gráfico, passagens, se você vai receber uma pessoa de outro lugar para participar do teu projeto, alimentação, combustível, hospedagem, tudo isso precisa constar no orçamento. É importante se atentar ao valor do prêmio. Se o edital prevê uma verba de R$20 mil para você usar, você tem que fazer um orçamento que tem um valor final total de R$20 mil. Além disso, o edital pode pedir uma porcentagem para que você gaste com medidas de acessibilidade, por exemplo. Esse item também precisa ser cumprido. Outro ponto é que o edital pode colocar alguns limites, como a questão de rúbrica, número de rúbricas para um mesmo fornecedor ou a porcentagem que você pode destinar para o proponente receber. Você também precisa prever a questão da pós-produção. Quem que vai fazer a prestação de contas para você? Quem que vai ver a questão jurídica? Você mesmo vai fazer? Você vai contratar alguém? Se você for contratar alguém, você também precisa prever esses profissionais no orçamento. Outro ponto importante é a questão do imposto, porque eu já vi alguns editais que não colocavam como obrigatoriedade de constar impostos lá, como imposto de renda, ISS e INSS, caso você contrate uma pessoa física, e descontaram pontuação depois na avaliação. E depois de ter o projeto aprovado, você vai precisar prestar contas de tudo isso que constou no orçamento. Então, o ideal é que cada gasto que você tenha, você pegue a nota fiscal, tire foto, porque é muito comum a gente perder esse tipo de documento, e alimente um drive com tudo isso. Vai ficar muito mais fácil lá na frente. Tem várias formas de prestar contas. Alguns editais pedem somente um relatório com tudo aquilo que foi executado durante o projeto. Outros pedem uma declaração mais minuciosa com todos os comprovantes de tudo aquilo que foi gasto. Então, por isso é bem importante que você leia o edital e veja qual tipo de prestação de contas você vai ter que se adequar. Então, fica atento, porque caso tenha algum problema e sua prestação de contas seja reprovada, talvez você precise até devolver os recursos. Então é isso, obrigado por me assistir até aqui. Essa foi a segunda aula do Cultivando Arte. A gente falou sobre fomento direto e as principais dúvidas que surgem sobre prestação de contas, orçamento e contrapartida social. Na próxima aula, nós vamos falar sobre fomento indireto.